Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 101, Meditações de Marco Aurélio, livro 8º, capítulos ou entradas de 25 a 28. Tradução de referência, aquela que temos usado até aqui, a mais antiga em domínio público, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, você poderá acompanhar o trecho que será lido e discutido ao longo dos próximos minutos deste vídeo do PL MMA, porque colocamos a transcrição do trecho na área de descrição deste vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a anotar de si para si neste ponto do seu diário filosófico espiritual, neste ponto da obra que hoje conhecemos como Meditações. 25. Vero antes de Lucila, depois Lucila. Máximo antes de Secunda, depois Secunda. Diotímio antes de Epitincano, depois Epitincano. Faustina antes de Antonino, depois Antonino. Adriano antes de Celer, depois Celer, e assim sucessivamente. E homens inteligentes, ou que previam o futuro, ou orgulhosos, onde estão eles? Por exemplo, entre os inteligentes, Cárax, Demétrio, o platônico, Eudêmon e outros como eles, todos efêmeros, já mortos há muito tempo. Alguns nem um instante foram lembrados, outros até das lendas desapareceram. Portanto, lembra-te disto. Ou o mesquinho composto que és deve desagregar-se, ou o teu mesquinho sopro de vida deve extinguir-se, ou emigrar e estabelecer-se em outro lugar. Mais uma vez, vemos uma meditação de Marco Aurélio em que, por meio de um artifício retórico que é importante para ele reforçar em si determinado princípio da filosofia estoica, há uma espécie de brevíssima crônica de um passado não muito distante. Certos nomes, tanto de destaque quanto não tão destacados assim, comparecem nesta pequena crônica para que ele chegue à conclusão de que todas essas pessoas se foram, de que todas essas pessoas acabaram sendo levadas pela morte, de que o tempo passou para todas elas, ilustres ou não tão ilustres. Então ele vai falar de Vero, Verus e Lucila, que são nada mais nada menos que seu pai, Marcus Annius Verus, e sua mãe, Domitia Lucilla, ou Domícia Lucila, usando nomes próprios, sem dizer meu pai e minha mãe, porque de fato a ideia aqui é criar uma breve crônica para deixar claro que se trata de figuras que tiveram importância algumas décadas antes, mas que já foram levadas pela morte, já acabaram sendo não digamos vítimas, mas enfim, acabaram sendo submetidas às leis que são naturais e inexoráveis para todos. Vero antes de Lucila. Primeiro meu pai, depois minha mãe, depois Lucila. É interessante que não há um verbo aqui neste trecho e Dona Virgínia traduz bem esta parte. Máximo antes de Secunda, depois Secunda. Máximo é um filósofo estoico que é citado, se não me engano, na entrada ao capítulo 15 do livro 1, como alguém que lhe ensinou muitas coisas úteis, lhe deu grandes demonstrações de virtude. Então, morreu antes de sua esposa e ela, logo depois, acabou também sendo enterrada. Diotímio antes de Epitincano. São duas figuras pouco conhecidas, não são identificadas, e justamente o fato de termos duas figuras não identificáveis entre outras que o são, mostra a inexorabilidade da lei natural aqui exemplificada, né, por estes pares. Então, eram indivíduos próximos, provavelmente amigos, um morreu antes do outro. Né? Faustina antes de Antonino, depois
Antonino. Estamos falando de Galéria Faustina, né? A primeira Faustina, Faustina Maior, não aquela que se torna depois a esposa de Marco Aurélio, chamada Faustina Menor. Trata-se do pai adotivo de Marco Aurélio, ele se chamava Marcus Verus, depois passa a se chamar Marcus Aurelius Antoninus, quando é adotado por Antonino Pio. Faustina morre antes de Antonino Pio e depois o próprio Antonino Pio veio a perecer. Aqui nós temos Adriano e Celer. Celer foi um secretário particular de Adriano. Adriano morreu antes de Celer, depois o próprio secretário morreu, e assim sucessivamente. Usa-se aqui tanto um exemplo ilustre quanto um exemplo não ilustre para, desculpem-me, a repetição, ilustrar o ponto que ele está querendo deixar claro, né, o de que todas essas pessoas que fizeram parte do passado, de um passado não tão distante, acabaram também sucumbindo, desaparecendo. E homens inteligentes, ou que previam o futuro, os adivinhos, ou orgulhosos, os soberbos, aqueles que montavam na sua própria autossuficiência. Onde estão eles? Também eles foram subjugados pela morte, também eles cumpriram o seu papel na Terra e deixaram de existir. Por exemplo, entre os inteligentes, Carax, Demétrio o Platônico, Eudemon e outros como eles. Essas figuras são também não muito ilustres, são indivíduos provavelmente de pequeno nome, e isto parece ser propositado aqui no trecho de Marco Aurélio. Este Carax parece ser o autor de uma história greca, né, citado posteriormente nos tratados bizantinos. Esse que tem o nome de Demétrio, que é um nome muito comum, pode ser um filósofo cínico amigo de Sêneca e que foi banido na época de Vespasiano, pode ser, não é possível apenas por esta menção localizá-lo no tempo. E Eudemon, ou Eudemão, uma outra possibilidade da qual eu não gosto, parece ser um também amigo e secretário de Adriano que caiu em desgraça num determinado tempo. Então, indivíduos bastante perspicazes, bastante inteligentes, que se foram como todos os outros, né? Eu me lembro de um trecho de Vidas Secas, em que os retirantes, Fabiano, Sinha Vitória, discutindo da maneira como podiam, porque a comunicação ali era bastante precária, acerca de um indivíduo que é identificado como Seu Tomás da Bolandeira, que supostamente tinha mais dinheiro que eles, e que tinha uma biblioteca, ou que gostava de ler, e também tinha uma cama com um colchão de varas, né? Que ele também, com aquela erudição toda, suposta ou real, tinha morrido ou iria morrer. Então, os matutos que ali conversavam, os retirantes que ali se comunicavam como podiam, tinham essa clarividência de que o erudito e o simples, de que o ilustre e o desconhecido têm todos o mesmo destino, né? Estamos todos submetidos às mesmas leis. A morte é absolutamente democrática, né? Todos esses indivíduos perspicazes ou ilustres, importantes ou não importantes, são efêmeros, todos efêmeros ou tudo é efêmero. Todos já mortos há muito tempo, todos já se foram há muito tempo. E aqui nós temos, para além de um exercício espiritual estoico, algo que me parece próprio da vida de alguém já maduro, porque quem já viveu uma quantidade razoável de tempo, e estamos falando de alguém com mais de 50 anos neste ponto, já viu uma boa parte do seu mundo ser consumido pelo tempo, pela morte, pelo esquecimento. Já viu uma boa parte da vida ficar debaixo de poeira ou se transformar em ruínas, né? Então há algo aqui de memorialístico, por assim dizer, para além do exercício estoico mais objetivo. Também me parece que no livro primeiro, com aqueles exercícios de gratidão, pelos quais Marco Aurélio rememora
grandes lições que tinha aprendido com as pessoas que tinham feito parte da sua vida, sobretudo nos seus primeiros anos, há uma recuperação do tempo perdido, né, para citar Proust. Há um restabelecimento por meio da escrita de um mundo que já se foi, de um mundo penumbroso, de um mundo que já tinha sumido, para que ele mesmo, Marco Aurélio, pudesse se situar no tempo. Alguns nem um instante foram lembrados, alguns já se foram, outros até das lendas desapareceram. Alguns são lembrados, mas também lembrados por pouco tempo, né? Portanto, tendo isto em vista, lembra-te disto. É um princípio estoico que deve ser rememorado, é um ensinamento da filosofia que deve voltar à mente de Marco Aurélio. Ou o mesquinho composto que és deve desagregar-se, o mesquinho composto é o mesquinho invólucro nosso, portanto o corpo, ou o teu mesquinho sopro de vida, a psyché, portanto a alma, deve extinguir-se ou emigrar e estabelecer-se em outro lugar. O que sucederá ao corpo, o que sucederá à alma, são coisas incertas. O corpo, muito provavelmente, será consumido ou pelo fogo ou pelas intempéries e os vermes. Perdoem-me aqui esta menção, mas é o que acontecerá com o corpo. A alma pode ser que se perca, pode ser que se disperse, pode ser que seja transportada para outro lugar. De todo modo, se houver existência depois da vida, não é a existência tal como nós a conhecemos nestas dimensões, nesta modalidade, por assim dizer, né? Seabra traduz este finalzinho da meditação número 25 da seguinte maneira: lembra-te então disto, que será necessário ou seguramente ter se dispersado o teu pequeno composto, teu pequeno invólucro, ou ter se extinguido o teu fraco sopro, ou ter se emigrado e ter se estabelecido alhures, isto é, em outro lugar. 26. Vejam o contraste. Está se falando de morte, de esquecimento, de mundos que se vão, de todo um contexto histórico que deixa de existir pela passagem do tempo. E aqui o termo felicidade comparece, né? Vejam o contraste. A felicidade para o homem, para o ser humano, consiste em proceder conforme lhe compete. E o que compete ao homem é ser benévolo para os seus semelhantes, desprezar as impressões dos sentidos, discernir o especioso do verdadeiro, contemplar a natureza universal e os acontecimentos que dela derivam. Veja-se, portanto, que a contemplação da morte, a contemplação da passagem do tempo, a consciência muito profunda dessas coisas, não são impedimentos ao desenvolvimento da felicidade, a que se chegue à felicidade. Por quê? Porque justamente o fim que nos aguarda, justamente a inexorabilidade das leis a que estamos submetidos, são coisas que valorizam de maneira imensa o presente, que deve ser vivido da maneira mais plena possível, no qual devemos procurar sempre a areté, isto é, a excelência que nos é própria, a virtude que nos cabe enquanto seres humanos. Aqui felicidade é o termo eufrosine. Veja-se que usam-se muitos termos, né, para felicidade. Tivemos em outro ponto eumedia, muitas vezes aparece eudaimonia. Eu creio que para um bom tradutor seja necessário usar termos diferentes para essas palavras, diferentes porque são enfim, estados do contentamento, do júbilo, da felicidade diversos, né, que são indicados por esses termos diferentes. A felicidade para o homem consiste em proceder conforme lhe compete, isto é, fazer aquilo que lhe cabe, fazer o seu próprio ofício, né? Aqui é interessante, é um termo, é uma sentença até simples, né? Eufrosinen anthropo poien ta idia anthropo, isto é, a eufrosine, a boa mente, a boa fruição interior do ser humano é fazer poien, né? Poien, perdão, ta idia, aquilo que é próprio do anthropo, do ser humano. Muito bem. Então fazer aquilo que é próprio do ser humano, o próprio ergon,
humano é o que nos felicita. E o que compete ao ser humano, o que é próprio do ser humano, é ser benévolo para os seus semelhantes. O termo que aqui aparece é eunoia, portanto, ter uma boa noia, ter um bom nus, uma boa inteligência, também algo parecido aí com eufrosínia. Ser benévolo para os seus semelhantes, desprezar as impressões dos sentidos, mais especificamente aqui em Seabra, o que nós temos como desprezar as impressões dos sentidos é desprezo pelas comoções dos sentidos, ok? Enfim, aquilo que os sentidos nos trazem, né? Discernir o especioso do verdadeiro, a separação das ideias persuasivas, ok? Tudo aqui é um vocabulário técnico estoico que tem a ver com justamente separar o joio do trigo, que é o verdadeiro, do que é especioso, portanto verossímil, mas não propriamente verdadeiro. Contemplar a natureza universal e os acontecimentos que dela derivam. E se vocês prestarem atenção, vão ver que há as 3 disciplinas aqui, porque ser benévolo para os seus semelhantes tem a ver com a disciplina da ação, justamente com a dikaiosune, a justiça que se aplica nas relações pessoais. Desprezar as impressões dos sentidos e discernir o especioso do verdadeiro tem a ver com a disciplina do assentimento ou da percepção, isto é, aquela disciplina que permite ao indivíduo blindar-se contra tudo aquilo que seja enganoso e que venha do exterior. E contemplar a natureza universal e os acontecimentos que dela derivam tem a ver com a disciplina do desejo e também da repulsa, que é um par, né? E, portanto, tem a ver com a área da física, isto é, entender o que é a realidade na qual nós estamos metidos para saber o que podemos desejar dela efetivamente e sem sofrimento, e aquilo em que podemos ter como aversão sem problemas também. Então nós temos as 3 disciplinas aqui sendo mencionadas brevemente na entrada de número 26. 27. As mesmas 3 disciplinas voltam a aparecer. 3 relações. Uma com o invólucro que nos contém, né, com este composto que contém a alma. A alma também é material no estoicismo. Outra com a causa divina de onde tudo emana para todos. Outra com os que vivem ao mesmo tempo que nós. 3 relações. A primeira relação é a que nós temos com o invólucro que nos contém. Essa ideia de invólucro aqui também pode ser algo como como entender o que os nossos sentidos trazem, portanto, tem relação com a disciplina do assentimento ou da percepção. A causa divina de onde tudo emana para todos tem a ver com a disciplina do desejo, né? E entender nossa relação com os que vivem ao mesmo tempo que nós tem a ver com a disciplina da ação. Ética, no último caso, no caso intermediário, nós temos a chamada física e, no primeiro, a chamada lógica ou dialética. Então vejam como essas 3 disciplinas sempre reaparecem solidárias nessas enumerações que são feitas por Marco Aurélio de si para si, cruzando todas as meditações, né? Perpassando o corpus desta obra. O que mostra que, por trás das oscilações de predisposição, de humor, de interesse, existe um arcabouço, um esqueleto bastante sólido de uma doutrina mesmo, né? de um conjunto de ensinamentos e de uma filosofia sistemática muito bem urdidos e construídos, muito bem estruturados. Então há, digamos assim, em cada meditação deste tipo, né, um vislumbre acerca de um sistema muito maior. Lembremos-nos também, como dizem certos autores, que os estoicos foram os primeiros a fazer questão de descrever sua própria filosofia como um sistema, dizer que ela era sistemática. E por fim, a meditação de número 28 diz o seguinte: ou a dor é um mal para o corpo, então que este o diga, ou é um mal para a alma. Mas a alma é permitido conservar a própria serenidade e não admitir que seja um mal. Por quê?
Raciocínio, tendência, desejo, aversão residem em nós mesmos e nenhum mal os atinge. Muito bem. Corpo e alma podem ser atingidos por sofrimento, por dor, por um tipo de padecimento. Quando o sofrimento atinge o corpo, os estoicos acreditavam ter a chave para uma disciplina muito libertadora, que permitiria um distanciamento da interioridade com relação ao corpo e permitiriam que o corpo resmungasse sozinho, ficasse lá reclamando sozinho. Então o corpo doeria, o indivíduo sentiria, porém ele teria uma presença de espírito muito grande para entender que a dor corporal não impunha nenhum tipo de condição para a sua mente. E isso, evidentemente, é algo que demandaria muito tempo para ser desenvolvido, né? E também é algo que surge num contexto em que a vida é muito mais dura do que é para nós. Nós somos viciados em conforto, viciados até mesmo em luxos, muito frágeis, fundamentalmente, né? Mas em épocas romanas, em épocas antigas, o ser humano tinha uma estrutura para lidar com a dor, pelo menos a maior parte, bastante mais desenvolvida do que aquela que nós temos. Ou é um mal para a alma. No caso dos males anímicos, dos males para a alma, é possível coartá-los, sustá-los, interrompê-los, né? É possível educar-se para que eles não entrem. O que são esses males para a alma? As chamadas paixões, os chamados padecimentos por emoções violentas. Mas a alma, para a alma, é uma crase, é permitido conservar a própria serenidade, é permitido manter um bom tempo para si próprio, é permitido manter um mar calmo para si mesma, né? E não admitir que seja um mal. É possível uma educação interior, uma educação da alma, para que as coisas que chegam diante dessa alma recebam os julgamentos corretos e as paixões não passem adiante, causando um sofrimento interno. Por quê? Raciocínio, tendência, desejo e aversão residem em nós mesmos e nenhum mal os atinge. Aquela ideia, portanto, de que o que depende de nós é absolutamente livre, em termos epictetianos, né? É absolutamente grandioso, porque é o grande domínio em que o ser humano reina, e são coisas em que a todo momento nós podemos exercer algum tipo de influência. Então o chamado raciocínio aqui estaria na posição de hypolepsis, portanto do juízo, da opinião, né? A tendência é hormé, portanto o impulso para a ação, e desejo e aversão, orexis e enclisis, aquele par de disposições que nos permitem navegar na realidade, né? Residem em nós mesmos. Então estas questões interiores dependem unicamente de nós. Nós só nos deixamos influenciar pelo exterior, pela dor e pelo prazer. Sobretudo, se permitirmos a passagem dessas sensações de maneira inverificada. Se permitirmos que essas sensações nos tomem por inteiro. Os estoicos acreditavam ser possível uma educação da interioridade para tornar totalmente livres, ou muito próximo disso, esses componentes interiores, essas instâncias internas, a instância do julgamento ou da opinião, a instância dos impulsos para a ação e a instância do par desejo-aversão, libertando o ser humano da dor e permitindo que ele vivesse como se nenhum mal o atingisse. Os males só atingem o ser humano, segundo o entendimento estoico, quando ele dá passagem para eles, quando ele se permite escravizar por essas sensações, quando ele se permite sentir-se preso a elas, sentir-se um escravo delas. A todo momento, pelo menos é aquilo em que os estoicos insistiam, é possível afirmar a sua própria liberdade interior, apegando-se àquilo que de fato é
o nosso encargo, é o nosso domínio, é aquele conjunto de coisas que controlamos e que estão sob nossa dependência. Bastante epictetiano este trecho, afirmando aqui a possibilidade de livrar-se da dor por meio de uma educação da interioridade, de uma educação da alma. Muito bem, eis o que eu queria lhes dizer neste vídeo. Um abraço e continuamos no próximo PL MMA. Tchau!